Olá, gente, boa noite. Estou voltando aqui então. Tivemos desafios técnicos. É a primeira vez que a gente está usando essa plataforma no Facebook. E daqui para frente a gente quer expandir os nossos canais aqui do Indeov Responde, que tem o propósito de responder as dúvidas, né, de quem quer acesso a cannabis com fins terapêuticos ou quem já faz o uso e quer compartilhar suas experiências conosco. A gente teve a participação aqui no Indeov Responde de diversas pessoas com casos de sucesso, além de médicos que vêm contribuir também com as suas experiências clínicas. Então hoje a gente está, né, nesse episódio aqui do Indeov Responde para compartilhar com alegria uma parceria que nós realizamos com a Unitea. A gente vai ter daqui a pouco, tá, a participação de duas pessoas ilustríssimas, a Ivonete e a Franciele, que vão contar um pouquinho para nós como que é o Instituto, e também eu vou poder contar um pouquinho como que é o acesso também a cannabis com fins terapêuticos que a gente faz aqui pela Indeov e como que a gente está agora nessa parceria. Então deixa eu ver se elas já estão prontas para a gente começar. Oba! Estamos. Olá, tudo bem? Boa noite! Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem, Camila? Tudo Tá, ótimo. tá frio aí? Porque aqui tá. Aqui a gente acha que até tá um verãozinho. Ah, então tá bom. Aqui vocês estão me vendo toda encapotada aqui já, né? Mas tá valendo. Gente, queria agradecer antes de qualquer coisa, né, vocês aqui, né? Hoje a gente em conjunto para anunciar essa parceria tão importante, né? Afinal, a gente está aí com dois temas muito relevantes para a gente tratar, né? Autismo e cannabis com fins terapêuticos, né? Uma combinação aí muito importante. E aí eu estava até apresentando vocês, só que a gente teve um desafio técnico, eu sinto muito, é a primeira vez que a gente está usando essa plataforma. Mas eu até fiz uma apresentação prévia antes, mas eu perdi esse conteúdo. Então eu queria que vocês, antes de qualquer coisa, né, se apresentassem. Eu também vou me apresentar num segundo momento, mas vocês são as nossas convidadas, então eu deixo para vocês falarem um pouquinho de vocês e da Unitea, para a gente começar. Querem Então, Camila. Franciele? Quer começar? Posso sim. Então, eu sou a Franciele, eu sou fonoaudióloga, especialista em neurociências, e neste momento estou como diretora administrativa do Instituto Unitea aqui em Caxias do Sul. Perfeito. E eu sou Ivonete. A minha formação é completamente fora da área, né, do autismo anterior, né? Eu sou engenheira, mas digamos assim, pelos os ocorridos da vida, eu tenho um filho de 5 anos, o Miguel, que é autista. Então a gente se juntou, aí eu como diretora de comunicação, a Flor como diretora administrativa, para fazer força aí e dar mais vida à Unitea, juntando esforços e capacitações, né? Não digo nem capacitações, é o que cada uma tem de melhor para fazer. Unindo as potencialidades, né? A gente sempre diz que o Unitea veio, então, para Caxias buscando unir as potencialidades de cada um. Então, eu, nesse momento, me dou, né, neste cargo, mas nós contamos com 100 voluntários, né, que doam as suas potencialidades e as suas competências na sua excelência, né? Então, em busca de divulgar o autismo e fazer com que a inclusão na nossa cidade seja algo mais efetivo. Olha só, gente, parabéns antes de qualquer coisa pelo projeto tão bonito e tão necessário. Eu vou me apresentar também, tá? Meu nome é Camila, eu sou diretora executiva da Indeov. Nós fomos a primeira empresa especializada no acesso a cannabis com fins terapêuticos no Brasil, fazendo a conexão com pacientes, médicos e produtos de qualidade. A gente vem trabalhando
forma pioneira aí desde 2015, primeiramente entendendo quais eram as dores naquele contexto, quando a Anvisa liberou a primeira resolução que permitia a importação direta de pessoas físicas que necessitavam, né, dessa opção terapêutica. E, posteriormente, a gente introduziu as nossas soluções, que é facilitar em todas as frentes esse acesso, colocando à disposição dos médicos conteúdo científico, uma equipe técnica que pode auxiliar esses médicos, fazendo também essa parte desse apoio, né, de como prescrever esses produtos, deixando esses médicos muito seguros, né, e depois que eles necessitam, né, de introduzir essa terapia com os seus pacientes, a gente tem uma equipe toda dedicada para apoiá-los em todas as frentes. Que seria na parte de papelada de Anvisa, porque hoje ainda é necessário uma autorização de importação para o acesso. A gente faz essa parte de acesso aos produtos que nós trabalhamos, né? A gente representa os 2 maiores fabricantes dos Estados Unidos, isso desde 2016. E a gente faz essa parte uma vez acessado, né? A gente faz todo o acompanhamento dessa entrega, o monitoramento terapêutico, em que ali a gente percebe o antes e o depois. E existe sim, gente, uma demanda muito grande para autismo hoje no Brasil, né? E até porque a gente está se introduzindo aqui nesse tema, eu estava num compromisso um pouquinho mais cedo com a doutora Carolina Nossetti. Eu falei, você não quer dar uma palhinha? Porque aí elas também vão ouvir, né, uma visão de médica também na sua experiência também. Então, a qualquer momento ela vai entrar aqui para vocês conhecerem. Mas, gente, eu estou muito feliz, né, mais uma vez com esse espaço. Eu acho que a gente tem muitas sinergias, porque a gente está falando aqui, afinal, de um propósito, né? Cada uma com a sua missão, mas é o que nos une, né? Então, eu agradeço vocês terem falado um pouquinho, mas se vocês puderem também contar um pouquinho, como é que vocês funcionam hoje na Unitea, na prática, assim? O paciente que está interessado, como é que é? Me contem um pouquinho. Um cuidador familiar, claro, que busca o Instituto hoje. Como é que funciona? Então, Camila, o Instituto Unitea, ele foi inaugurado em abril de 2019, então a gente tem pouco mais de um ano e 3 meses aí, 3, 4 meses. Antes ele era um movimento que ele foi fundado pelo Daniel e pela Raquel Eri, que são os pais da Sofia, que pensaram em todo esse projeto quando eles receberam, né, o diagnóstico da Sofia lá nos Estados Unidos, e tiveram todo um suporte muito diferenciado para a Sofia lá. Mas aí, enfim, no decorrer da história deles, eles voltaram por recomendação médica e se depararam com uma situação muito diferente aqui no Brasil do que eles receberam lá. A parte do suporte, de intervenção para o autismo era quase nula, que a gente está em Caxias do Sul, né? Interior do Rio Grande do Sul. Então, aqui quase nem se ouvia falar de autismo. Então, a Raquel, que é professora, né? Originalmente a formação dela é professora, e ela pensou, não, nossa, eu fui muito agraciada por ter isso lá, eu vou doar a minha parte, né? Então ela começou, nos fundos da casa dela, a dar esse suporte às mães que ela conhecia, bater na porta de escola, até que essa rede de contatos vai se ampliando, né? Então, ela pensou, eles juntos pensaram, a gente tem que fazer isso um pouquinho maior, e pensaram no Movimento Unidos pelo Autismo, e idealizaram o primeiro seminário sobre autismo da Serra Gaúcha, que aconteceu ímpar para a região, assim, nada se tinha, né, por aqui, e foi um sucesso. Então, muitas frentes se uniram e surgiu, no início de 2019, o Instituto Unitea. Aí, já contando, na época, com 40 voluntários, que uniram forças, como diz a Fran, suas potencialidades, e como diz o Daniel, usando essa questão de abundância, de cada um doar o seu pouquinho para fazer um projeto maior. E aí como é que funciona isso, Camila? É
a gente associa as famílias. O Unitea, ele surgiu com essa prerrogativa de cuidar de quem cuida. E porque a gente sempre vê muito, né? Por mais que a gente tenha poucas terapias, principalmente na nossa região ainda é muito incipiente isso, mas era muito menor ainda esse olhar para o cuidador, para a família, que eles acaba se doando tanto para para a pessoa ali dentro do espectro que acaba se anulando. Então ela só vê às vezes que ela está em frangalhos quando já é muito difícil, né, de resgatar. Então quando a gente fala que a gente associa à família. Então o associado ele vem até o instituto, ele pode fazer uma pré-inscrição pelo site. Então ele pode fazer uma associação lá e depois vem para o instituto, conhece, faz uma avaliação com a nossa assistente social, e aí a partir disso ele tem acesso, né? A gente tem cotas, né, de associados em vulnerabilidade, temos cotas de associados que aí tem uma participação, né, de forma financeira, e aí a partir disso ele tem acesso a vários programas que o Unitea oferece, que aí a Fran pode... Isso aí. E aí, então, na verdade, independente da cota que este associado estiver, ele tem acesso a todos os nossos programas, tá? Nós temos hoje 4 programas ativos. Devido à pandemia, esse ano tivemos que deixaram 2 projetos em stand-by para 2021. E nestes 4 projetos, nós temos o Te Apoiar, que nós vamos estar, então, fechando essa parceria com a Indeov, para que os nossos associados possam ter, né, acesso a um serviço de qualidade, onde você vai estar explicando melhor do que eu, né, sobre a cannabis medicinal. E aí a gente vai estar ofertando, então, mais uma vez, para eles um serviço diferenciado, de ponta, que é o que a gente busca, né? Neste programa, a gente busca parcerias onde os profissionais doam os seus serviços com algum pequeno ajuste de valor para que todos possam ter acesso. Afinal, nós temos o nosso quadro representa mais ou menos uns 55% dos nossos associados são hipossuficientes, né? Então, são aquelas famílias que, de certa forma, conseguem ter, né, alguma forma de renda para dar um acesso melhor ao seu filho, ao seu familiar, ao atendimento de autismo, mas ele não consegue dispor de um valor cheio, vamos dizer assim, né? Ele não seria nem aquela família para ir buscar o atendimento no SUS e nem aquela família que consegue pagar um atendimento particular. Então, o Unitea une as pontas, assim como vocês fazem, né? Nós unimos os profissionais às famílias em busca de ofertar esse atendimento de qualidade. Perfeito. Pode falar. Nós dizemos que nós somos ponte hoje, Camila. A gente é ponte, a gente não oferece terapia, mas a gente sempre, o Unitea, ele acredita, né, na ciência, na cultura, na educação, e a gente sempre buscou o que tivesse de melhor para o nosso associado, em termos de pesquisa, em termos de produtos e serviços. E por isso que a gente agradece, né, Fran, mais essa parceria, porque ela vem muito, como você disse, é uma sinergia muito grande. Porque a gente olhando a missão da Indeov, a gente olhou assim, nossa, que legal. Se assemelha muito à missão que o Unitea tem. Sim, não, exatamente. Enquanto você fala, eu fico pensando em algumas palavras-chave, né? Você fala, olha, pesquisa, educação, acolhimento, trabalho em rede, quebra de preconceito. A gente tem realmente muita sinergia, né? Porque a gente sempre entendeu, né, que até a exemplo, né, da história da Raquel e do Daniel, que trouxeram, né, essa iniciativa de junção de forças e de esforços ali também. A gente começou isso lá atrás, digamos assim, sem um rumo claro de como isso seria no Brasil. O que a gente tinha ali de elementos? Bom, a gente precisava atender a demanda crescente de pessoas que queriam essa opção terapêutica. Opção essa, gente, que milenarmente foi utilizada na história da medicina, né? E que por um determinado momento dessa história isso ficou recluso.
isso ficou assim parado no tempo e tantas oportunidades em termos de pesquisa e pessoas que poderiam se beneficiar, né? Enfim, a gente teve esse momento, né? Só que bom, em 2013 a gente teve a retomada desse tema da cannabis com fins terapêuticos no mundo, através de uma história que foi parar, né, no mundo todo, pela CNN, tá? Por um correspondente médico chamado Dr. Sanjay Gupta, que eu até convido a todos a conhecerem mais essa história, que é o caso da garotinha Charlotte Figi. Quem não conhece, eu sempre convido a assistir essa história. A Charlotte Figi é do Colorado, Estados Unidos, que é permitido fazer o uso, né, medicinal da cannabis já há alguns bons anos. 2012 foi quando eles liberaram, tá, para uso em seus diversos âmbitos, tá? Além do uso medicinal, o uso adulto. Então, a mãe da Charlotte falou, olha, por que eu não posso tentar, né? A Charlotte Figi com síndrome de Dravet e também com um grau elevado de autismo, ela começou, né, bom, já num quadro avançado, então ela tinha 1.300 crises convulsivas e já não tinha uma interação com o mundo. E essa mãe corajosa, que vocês sabem muito bem, que são capazes de tudo, ela experimentou o óleo rico em canabidiol e o resultado foi como ela esperava, né? A Charlotte voltar a viver, né? Aquele quadro de 1.300 crises convulsivas ao mês foi reduzida para poucas. A gente conta no número aqui, ó, nesses 5 dedos aqui. Então, isso foi contado por um correspondente que, a princípio, falou, não, que movimento é esse? Porque várias famílias dos Estados Unidos quiseram mudar para o Colorado para se beneficiar também. Países começaram a ouvir essa história, também iam para o Colorado para se beneficiar também. E esse médico pegou e falou, não, eu preciso contar isso para o mundo. E a gente teve o impacto disso aqui no Brasil. 2013, esses familiares tentando importar ilegalmente, tá? Essa garotinha, Charlotte Figi, infelizmente, ela nos deixa esse ano, em ano. Mas ela deixa também um legado, gente. Porque se a gente está falando aqui hoje sobre esse tema, muito se deveu por uma garotinha cuja mãe teve coragem de fazer o início de um tratamento que deu muito certo e que a gente pôde aí espalhar pelo mundo. Hoje a gente tem uma demanda enorme, tá, gente, dessa opção terapêutica no Brasil. A nossa missão é educar e aproximar de parcerias como a nossa e toda uma rede, né? Porque é um apoio que a gente está dando, que a gente dá sempre, né? Para que mais e mais pessoas conheçam, quebrem preconceito e tenham acesso e a gente possa acompanhar isso depois. Bom, eu vou começar então, gente, a responder as dúvidas, que devem ser muitas aí de vocês, mas acho que antes de começar a responder as dúvidas que devem chegar daqui para frente, né? Vou falar um pouquinho, né, do que é, afinal, em termos de segurança, né? Porque se a gente está falando do uso milenar dessa planta, qual que é a segurança? Bom, a gente tem aqui a Organização Mundial da Saúde, tá? Afirmando que os produtos ricos em canabidiol, eles não geram dependência, tá? E têm a sua segurança e eficácia asseguradas, tá? Então, assim, veja, se a Organização Mundial da Saúde diz, se a gente tem um histórico do uso milenar, se a gente hoje tem a facilitação desse acesso a cannabis pela Anvisa, né, e por outras entidades que legitimam, né, que autorizam esse uso e que a gente pode acompanhar esse antes e depois, por que não? Cada vez mais pessoas poderem ter esse acesso, né? Então, hoje, só para já antecipar um pouquinho, né, é possível sim, tá, se importar e também é possível se ter acesso a esse produto nas farmácias, nas associações. Mas se a gente está falando aqui do uso desse produto importado, tá? A gente necessita de uma autorização de importação, que a gente, enquanto Indeov, sem custo, a gente faz a emissão pelos pacientes, e essa autorização ela tem validade de 2 anos, ou seja, com uma prescrição que o médico possa submeter a este paciente com qualquer indicação, porque a Anvisa não limita a indicação, tá? É possível que esse paciente faça o requerimento a gente, para não ter dor de cabeça para esse paciente, a gente sabe que ele levou muito tempo para chegar até nós, e ele possa importar de forma legal e segura. Quanto tempo leva essa autorização hoje para ser emitida? No máximo 10 dias, tá? Às vezes até em menor tempo. E aí, quando ele tem essa autorização em mãos, ele pode recorrer ao acesso seguro.
de fontes, né, como a nossa. A gente trabalha com a Charlotte's Web e com a Elixinol. A Charlotte's Web é uma homenagem à garotinha Charlotte Fid, que eu comentei com vocês, tá? Hoje muito utilizada para autismo. E também a Elixinol, que é uma empresa super séria, e é importante a gente lembrar que esses produtos hoje importados, em termos de segurança em seus processos de produção, eles são muito bons, assim, produtos muito bons e muito recomendados. Então, eu vou deixar vocês trazerem as dúvidas que devem estar aí, né, já acumuladas, e eu vou, inclusive, já convidar a doutora Carolina Nossetti também, porque eu acho que seria muito legal vocês ouvirem a visão dela como médica nessa trajetória. Só um minutinho que eu vou chamar ela aqui. Eu vou fazer que nem vocês, é porque eu fiquei com inveja, né? Vocês duas aí juntas, e aí? Eu vou ficar só... Ai, ai. Olá, boa noite a todos. Olá, Boa noite. Prazer tudo bem? com vocês, parabéns pela iniciativa. Esse suporte aos familiares, aos cuidadores é essencial, não é só o paciente, né? Todo mundo em volta precisa desse cuidado, desse carinho, dessas respostas, né? Pura falta de informação muitas vezes. Então, formar essa rede para apoiar é essencial. E obrigada aqui pelo convite para a gente conversar um pouquinho. A gente que agradece, na verdade, a oportunidade, né? Mas uma das grandes dúvidas, eu acho que os nossos associados têm, é quem pode fazer o uso da cannabis medicinal, né? Todas as crianças, todos os níveis do espectro, né? Criança de todos os graus, faixas etárias, podem estar fazendo uso da cannabis? A gente vê uma resposta positiva, independente da idade, não existe uma restrição em específico. Queria também citar um estudo científico que foi publicado no ano passado na revista Nature, uma revista extremamente respeitada no meio científico. Nessa revista foi publicado um estudo com 188 pacientes no espectro autista, incluindo cientistas israelenses, como o professor Rafael Michulan, que hoje é uma referência mundial, né, nesse assunto, e as respostas foram realmente impactantes. Quase 70% dos pais ou cuidadores mencionaram melhora de qualidade de vida, e 25% mencionaram um ganho de função, que pode ser ou tomar banho sozinho, ou se vestir sozinho. E não deve ser menosprezado, né, esse dado, porque é um dado que impacta diretamente no número de cuidadores no final do mês, né? Então, a sustentabilidade financeira do cuidado, né, não é só uma questão de efeitos colaterais, né, das medicações, mas a cannabis ela tem outros benefícios além do alívio dos sintomas, mas de uma maneira geral eu acho que a gente poder observar essa melhora de qualidade de vida de 70% descrito é algo impactante. Então, não necessariamente com a idade, mas pacientes do espectro em diferentes idades podem se beneficiar com o uso terapêutico da cannabis. E, doutora Carolina, a questão de efeitos colaterais, existe algum que seja mais preponderante ou não? Ou não existe? Enfim, como é que é essa questão dos efeitos colaterais? Porque a gente, com relação à medicação alopática, a gente sabe que, né, é diverso. E às vezes é um dos motivos para que os pais busquem, né, uma alternativa que esteja fora dessas medicações de referência. Então, como é que funciona? Sim, nos produtos ricos em CBD, raros são os efeitos colaterais. Algumas vezes sonolência, que é parte do processo de encontrar a dose certa, que é extremamente personalizado. Então, por ser dose dependente, a gente vê que se diminuir a quantidade do produto, essa sonolência tende a diminuir também. Alteração na consistência das fezes, às vezes as fezes ficam
um pouco menos consistente, isso melhora em poucos dias. Até pode ser positivo, né, em alguns pacientes que têm uma constipação, então isso pode ser bom, mas existe uma quantidade importante de receptores canabinoides, né, no nosso trato digestivo, então pode existir essa influência dos canabinoides no começo do tratamento nessa parte da consistência. Então, esses são os principais, né, com relação ao uso óleo do rico em CBD. No óleo rico em THC, algumas vezes ansiedade, síndrome do pânico. Não é normalmente a primeira escolha nos pacientes autistas. Agora, a gente observa que tem alguns pacientes que têm uma resposta muito impressionante com o uso de THC. Então, a gente não pode dizer que o THC é o vilão. Não pode, porque a gente vê que tem paciente com resposta positiva. E quem somos nós, né, para julgar uma ferramenta quando a gente sabe que do perfil de segurança, né? Essas mães muitas vezes sofrem preconceito por considerar. Agora, não vê o risco, né, das medicações controladas. Muitas dessas crianças tomam todas, assim, diferentes medicamentos e ainda assim não tem controle, precisam de restrição, às vezes restrição por anos, né? Fica restrito em um lugar, num lugar da casa, um cômodo, porque não tem. Então a gente precisa colocar na balança, né? E entender, olha, eu não estou conseguindo com os medicamentos convencionais, ainda existe ou agressividade ou uma agitação. Então eu acho que vale a pena a gente tirar um pouco desse medo e considerar quando a alternativa ou quando a única opção desse paciente é restrição física, né? Isso é muito agressivo muitas vezes no cuidado desses pacientes. Então, tem alguns pacientes que têm uma resposta com óleos ricos em THC, então é uma ferramenta menos utilizada nas crianças, mas que pode ter um benefício. Não é a recomendação inicial, mas eu gostaria de deixar aqui, caso alguma mãe procure na internet e ache essa informação sobre esse produto rico em THC. O produto que a Indeov, os dois, né, que a Indeov oferece, Camila e Carolina, eles têm várias formulações, né? Tem tanto produtos só com a composição do canabidiol, né, do CBD, e tem a mescla dos dois. Sim, a gente opta por trabalhar sempre com os produtos full spectrum. A gente até tem produtos isolados, ou seja, só com a substância canabidiol, mas as respostas, elas são muito mais positivas quando a gente faz o uso terapêutico da planta como um todo. Inclusive, né, quando a gente vê, né, o quadro positivo dessas crianças hoje, por exemplo, na parte cognitiva, é impressionante, né? Elas passam a voltar a interagir, a ter respostas, às vezes até a fala é retomada. Isso, é claro, gente, vai variar de organismo para organismo, claro, né? É como a gente fala, assim, pode funcionar muito bem para mim, mas não tanto, né? Então acaba que é um alinhamento até de expectativas, porque muitas mães chegam até nós falando, nossa, vai resolver a vida do meu filho. Não, vai trazer qualidade de vida. E a qualidade de vida que a gente tenha já um pouquinho, já é um ganho enorme, né? A gente sabe porque a gente acompanha essas mães, né? O antes e o depois é muito significativo, tá? Então a gente dá a opção sempre de trabalhar com produtos que aproveitam totalmente essa planta para a gente ter aproveitamento do nosso organismo na mesma proporção. A quantidade de THC é baixa, então a gente não espera a euforia ou a psicoatividade relativa ao THC de forma alguma nessas crianças. Então, se a preocupação é a influência do THC nos produtos, essa preocupação não deve existir, porque a quantidade é muito pequena para o paciente observar ou sentir algum impacto dessa terapia. Sim, e é importante complementar que, claro, a gente tem aí uma planta com mais de 120 canabinoides, né, que são os princípios ativos já documentados, sendo que o CBD
é a estrela da vez, tão comentado, em que a gente tem assim melhoras em diversas perspectivas, né, como anti-inflamatório, anticonvulsivante, ansiolítico, atividades neuroprotetoras, entre outros benefícios. E o THC também tem a sua função, tá? Principalmente para dor, para pacientes que necessitam desse efeito relaxante. Então, assim, cada substância, né, ela tem, assim, o seu propósito, mais uma vez, dentro de outros compostos que, em conjunto, fazem uma melhora mais potencializada, fazem um efeito mais potencializado. Uma grande dúvida, né? Eu acho que acredito que os pais tenham, porque eu, como profissional, vejo quando a gente pede para eles voltarem para o neuropediatra ou para o psiquiatra que faz o acompanhamento para a introdução de alguma medicação, né? Se vai criar um vício, né? O uso, então, vamos dizer assim, do canabidiol vai gerar algum tipo de dependência a longo prazo? Acredito que não, né? Mas como é que fica essa relação a longo prazo do uso? Existe um material da Organização Mundial de Saúde, é um PDF sobre o canabidiol em si, que deixa claro que produtos com CBD, né, eles mencionam menos de 0,2% de THC na consideração deles, que não existe abuso ou potencial de dependência. Então, não existe essa preocupação nesse tipo de formulação rica em CBD e com até 0,2% de THC, são produtos seguros. Então, o potencial de abuso ter que aumentar toda hora para ter o mesmo efeito. A gente não vê esse tipo de padrão no consumo desse produto. Ótimo. Acredito que também uma das questões que a gente leu, né, Ivonete, pesquisou, que eu achei fantástica, é que a gente sabe que ele consegue agir em diversos âmbitos, né? Na agressividade, na hiperatividade, no distúrbio do sono, que foi algo que me chamou muito a atenção, porque a gente sabe que no autismo o distúrbio do sono é algo que está presente em muitas crianças, né? E isso eu acho que é algo muito valioso, né, de fazer o uso, além do que de fazer novas conexões cerebrais, né? Isso me chamou também a atenção, porque como terapeuta eu busco isso, né? Busco com que as crianças consigam fazer sempre novas conexões, e se isso está cada vez mais permeável, né? Se o organismo está permeável, eu digo que a peneira está aberta, isso nos ajuda muito. Eu acho que isso é algo que precisa ser frisado para os pais como benefício também, né? O quanto ele abre possibilidades com o uso e tem muitos ganhos. Os ganhos, esses mencionados, sim, e aqui é interessante que é uma terapia que tem ganhos em pontos que a gente precisaria de 3, 4, 5 terapias diferentes para trazer o mesmo alívio. Então, agressividade é um ponto, ansiedade, melhora do padrão do sono, melhora dos distúrbios do humor. Eu acho que esses são pontos principais, mas em termos de seletividade alimentar, sim, é algo que é um desafio, né, para os pais no dia a dia, achar a alimentação certa. Mas, de qualquer forma, eu acredito que no dia a dia a inquietude, a ansiedade são pontos que a gente vê de resposta, né, que esses pais mencionam para a gente. Ganhos de função, às vezes é uma autonomia no chuveiro, na hora de tomar um banho, às vezes na troca de roupa. Então, esses são ganhos. E uma pergunta que nos fazem com frequência é: se parar a medicação, esses ganhos, como é que ficam? Alguns ganhos se mantêm, tá? Alguns não se mantêm. Alguns, como o olhar e a interação medicamentosa, pode se manter depois que a gente para. Mas a diminuição da ansiedade, por exemplo, e a melhora da qualidade do sono, normalmente quando para a medicação volta. Agora, ter uma ferramenta que pode dar um suporte, tanto em distúrbios do humor,
quanto no sono, né, que não é, é difícil achar uma medicação que resolva os dois. Eu acho que é bem vantajoso nesses pacientes, né? Melhora cognitiva é algo que a gente vê com frequência, foco e atenção. Algumas crianças a gente consegue sim ver essa melhor interação em termos de olhar, mas a gente não pode ficar contando com isso, por isso que eu acho que um alinhamento de expectativa é essencial. Seletividade alimentar é algo que a gente vê com frequência. Agora, eu queria trazer uma questão que não necessariamente na parte terapêutica, mas que faz parte do cuidado, né? A gente também não pode ficar esperando que o óleo rico em CBD seja a solução de tudo, sem ajustes no dia a dia dessas crianças. Então, alimentação, o ambiente, o sono, né, a qualidade do sono, o ambiente do que essa criança está dormindo, eu acho que precisa ser discutida. Alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios, leite derivados, açúcares e adoçantes, glúten, comidas processadas. Eu acho que vale a pena esses pais considerarem isso, porque você está investindo numa terapia que é milenar, extremamente segura, mas sem adaptar isso, a gente não vai ter a melhor resposta à terapia canabinoide. Eu sei que vocês fazem um trabalho de olhar esse paciente como um todo, essa criança ou esse adolescente como um todo, ou adulto, mas eu acho que é válido a gente lembrar mais uma vez que a cannabis não tem que ser o único ajuste nesses pacientes. Camila e Carolina, ela pode ser a medicação de primeira opção ou não? Normalmente se testam os outros, não deu certo, bom, como último recurso, os pais seguem. É o que se vê hoje, né? Pelo menos é o que a gente vê muito. Mas precisa ser assim ou não? A gente luta para ser a primeira opção, sim, tá? É o que deveria ser, porque é uma realidade. Se a gente olha para países hoje avançados nesse tema, eu sempre digo assim que é o lugar dos sonhos, né? O paciente que é recomendado, ele vai atravessar a rua e vai ter acesso a essa opção terapêutica. Aqui não. Aqui a gente tem que, sim, muitas vezes, tá? A gente tem que tentar algumas opções terapêuticas até que esses pais saibam da opção terapêutica com produtos à base de cannabis, daí fala, agora eu quero experimentar, né? Mas a gente luta para que essa seja a primeira opção. Com relação ao espectro autista em si, como não existe uma medicação específica, os médicos não necessariamente precisam mostrar refratariedade só por não existir algo em específico para essa indicação. Mas como a Camila mencionou, né, na maioria das indicações a gente precisa mostrar refratariedade. Por exemplo, um paciente com dor, como existem produtos para dor na farmácia, né, se esses produtos forem tentados e a gente não tiver uma resposta, eu consigo mostrar uma refratariedade. Mas no caso do transtorno do espectro, como não existe um produto de início, a gente já consegue fazer essa indicação para o paciente. Sim, e tem um ponto bem importante aí em termos de acesso, né? A Anvisa, antes, ela exigia um laudo médico para relatar, né, as tentativas anteriores, né, de terapias para introduzir a cannabis com fins terapêuticos. Porém, a gente teve uma resolução recente que permite que o médico simplesmente submeta a prescrição, né? Ou seja, é uma opção de primeira opção, né? Até para os profissionais e para os pais que estejam abertos à introdução dessa terapia. Na prática, né? Digamos assim, a gente não tem restrição da Anvisa hoje para nenhuma indicação, tá, gente? A Anvisa não julga, né? Não é da competência deles julgar. O ato médico é a base que os médicos usam, né, para essa prescrição. A gente tem liberdade dentro do nosso consultório para tomar decisões, né, junto com o paciente. E esse ato médico permitiria, né, essa opção terapêutica. Sim, entendi. Por que a gente pergunta isso, meninas? Porque
a gente percebe, enfim, que é como a gente já conversou, além de ter várias terapias associadas, porque é muito comum dentro do espectro estarem associadas várias comorbidades, dentre elas as que são muito normais, comuns, que é distúrbio do sono, hiperatividade, a agressividade não seria uma comorbidade, mas uma questão que se apresenta muito, as questões de humor também. Então, às vezes a criança, enfim, o paciente, o indivíduo toma vários, e aí toma uma coisa que desequilibra a outra, e aí é uma cadeia ali para se arranjar e harmonizar, que às vezes não tem harmonização, e os pais ficam perdidos e demoram, às vezes, um tempão para conseguir ter algum efeito, né, que seja satisfatório. Então, é importante, é sempre importante, a gente sempre comenta que é importante a gente conhecer essas opções, porque eu, como mãe, né, de um menino autista que tem também comorbidades, então é difícil para a gente quando a gente percebe que está tomando medicação ou não resolve bem, aí você aumenta a dose e não vê grandes efeitos, mas aí tem mais efeito colateral. Então, é claro que é como vocês disseram, a gente acho que é importante sim a gente ver isso como ajustar essa expectativa, porque a gente sabe, né, o autismo, entendendo que não tem cura, mas aliviar esses sintomas, essas comorbidades já é como se vocês disseram mesmo, assim, para quem é pai e mãe, aliviar qualquer sintoma já que possa dar qualidade de vida, sabe, poder passear sem ter o medo que, sei lá, entre em crise e saia batendo em todo mundo. Isso é realmente só sabe disso quem tem alguém na família, quem convive, né? Eu acho que e também saber que existe uma ferramenta segura faz toda a diferença, porque os pais querem, obviamente, o melhor para as crianças, mas sempre fica naquela questão que você mencionou: aumento aqui a dosagem e corro o risco de aumentar, né, os efeitos colaterais, ou seguro e aguento a bronca, que não é questão de resiliência ou não, é que a criança está sofrendo. A gente vê ali a repetição dos comportamentos ou desconforto com os estímulos externos que faz parte. Agora, o que a gente pode trazer de alívio, um alívio seguro, não tem por que a gente não considerar. E alguns pontos que eu acho que é válido a gente trazer é que é muito difícil da gente controlar com os medicamentos da farmácia. Se a gente tivesse obtendo as respostas que a gente precisava, a gente não ia estar aqui nem tendo essa conversa. Agora, algumas questões, por exemplo, melhora cognitiva, é difícil achar um produto na farmácia que a gente consiga ter uma melhora cognitiva. Então, às vezes, um pouco de melhora no foco e atenção com alguns produtos, mas a gente pensa que esses produtos ou são anfetaminas ou parecem uma anfetamina. A gente fica pensando, como que a gente considera, até considerar a possibilidade de dar anfetamina para uma criança não nos assusta, e a gente está aqui tentando ver se nos sentimos à vontade ou não com um CBD que nunca matou ninguém. Então, eu acho que é uma questão cognitiva nossa, porque pela vida inteira nós fomos lavados cerebralmente a acreditar que isso é ruim. Ninguém considerou que a anfetamina tem um padrão de segurança completamente diferente. A gente está falando de uma planta que tem 5.000 anos de história, e quando a gente usa o produto da planta inteira, a mortalidade é 0. Então, a gente tem que considerar esses dados, a gente tem que considerar o perfil de segurança e a melhora de sintomas que são dificilmente controlados com os medicamentos que estão na farmácia hoje disponíveis. E eu acho que a versatilidade também. A gente conseguir, ao mesmo tempo, melhorar a seletibilidade alimentar e o padrão do sono é algo que a gente jamais vai esperar das medicações
ser multifacetado, né? É uma característica também dessa planta. E redução de danos. Então, a gente vê os pacientes aos poucos vão desmamando as medicações controladas, às vezes diminuindo, o que para a gente já é um ganho. Mas sim, eu acho que o padrão seguro nos tira um pouco da ansiedade, né, de estar introduzindo uma medicação nova. Sim, e só para complementar, né, nós temos receptores no nosso organismo inteiro, né, para essas substâncias, que a gente chama do sistema endocannabinoide, né, que pode desempenhar diferentes funções para regular esses processos fisiológicos do nosso organismo. Então, a gente tem melhoras cognitivas nas sensações de dor, memória, humor, e diversas, né, outros avanços assim, de melhoras que a gente percebe no nosso organismo. Né? Esse sistema ele vem para regular os demais sistemas do nosso organismo, né? Inclusive trazer uma imunomodulação, de um equilíbrio. Né? Então, isso realmente se mostra em diversos estudos e claro, né, principalmente nos resultados da eficácia, né, quando a gente acompanha mais uma vez o antes e o depois. Não, é fantástico, realmente, né? A gente fica encantada com os ganhos que se tem. E aí eu acredito que quem está assistindo, né, os nossos associados, enfim, está se perguntando como é que eu vou ter acesso a tudo isso, né, Camila? Como é que agora a gente faz para conseguir, né? Porque a gente tem vontade de ir ali pegar um vidrinho e começar, claro, né, com toda as recomendações, com acompanhamento médico, mas de usar, porque realmente brilham os olhos quando a gente vê os ganhos que as crianças, que os adolescentes, adultos podem ter com o uso, né? E aí a gente precisa da Indeov para conseguir, né, da nossa parceria, que a gente está muito contente, para conseguir. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que o nosso associado vai conseguir? Perfeito. Antes de eu começar, a gente vai falar tchau aqui para a doutora Carolina. A doutora Carolina, que é a nossa consultora técnica aqui na Indeov. Eu peguei ela aqui para participar, dar essa palhinha para a gente. Então, super obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite. E agora eu conto para vocês como é que tudo isso